Nesta aula a gente vai ver o ciclo trigonométrico, observado agora a tangente no ciclo trigonométrico. Então, onde representa a tangente? O seno está sem sono, então se ele está sem sono, ele está de pé, é o eixo Y. O cosseno está com sono, ele é deitadinho, o eixo X. A tangente, observe para tomar muito cuidado, ó. Existe uma diferença entre a tangente, uma reta tangente, e a tangente trigonométrica. Uma reta tangente é uma reta em qualquer lugar de um círculo que toca em um único ponto. A tangente trigonométrica é uma reta que toca em um único ponto, mas esse único ponto é um lugar específico, é exatamente no ângulo zero, tanto faz graus ou radianos, ângulo zero. Se a gente olhar aqui, então esta retinha aqui, esse segmento de reta, essa reta é exatamente a representação da tangente quem? Da tangente trigonométrica. Como é que eu faço para encontrar a tangente? Primeiro quadrante, eu faço isso aqui, ó. Eu vou fazer um prolongamento até encontrar a tangente. Este tamanho que vai do zero até este ponto é exatamente a minha tangente no primeiro quadrante, esse tamanho. Se olhar para o segundo quadrante, observe que no segundo quadrante o que acontece? A retinha está aqui, então eu tenho que ir para baixo, né? Ó. Tem que continuar ela aqui, ó. Se eu continuar ela aqui, vai vir para baixo. Ah, então aqui eu vou ter o tamanho da tangente. Se eu olhar para cá, faço a continuação da reta até encontrar aquela retinha, que é a tangente. No terceiro quadrante, este tamanho é exatamente a tangente de θ. Se eu olhar aqui no quarto quadrante, eu vou descrever ela sobre a reta. Então este ponto onde ela bateu é exatamente a tangente de θ. Então eu tenho que bater exatamente, ó, no eixo aqui, ó, no eixo, na verdade, na representação da minha tangente. Esse tamanho é a tangente, esse tamanho é a tangente, esse tamanho é a tangente, esse tamanho é a tangente. Se a gente for observar o sinal, observe. Qualquer ponto, vamos fazer assim, ó, qualquer ponto do primeiro quadrante, observem que ele está exatamente o quê? Tocando aqui em positivo. E vai acontecer uma situação que eu vou mostrar numa próxima lousa, se estiver exatamente paralelo à minha tangente. Qual que é o valor da tangente? Que vai acontecer tanto para o π sobre 2 ou 90 graus, como para o 3π sobre 2 ou 270. A gente vai ver no próximo quadro o que significa isso. Mas se eu for pensar em valores que vão de 0 até 1/1000 de twin antes do 90 graus, eu posso dizer que ela é sempre positiva, ó, no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, então a tangente é sempre positiva. No segundo quadrante, observem, ó, quando estiver paralelo, não sei, eu vou avaliar na próxima lousa. Um twin que eu faço vai pegar um valor lá embaixo. Então ele vai desde o valor lá embaixo, observe, até vir o zero. Então vai vindo negativo. Toda essa parte, ó, a parte de cima deste ponto para cima é o positivo, deste ponto para baixo é negativo. Daqui para cá, positivo, daqui para cá, negativo na tangente. Então observe que eu pego a parte negativa, então vai ser menos. Observe o terceiro quadrante agora, ó. Qualquer valor que eu pego deste ponto até aqui, ele vai o que, ó, subindo, sempre positivo. Se eu olhar para o quarto quadrante agora, começo para ela, não sei, vou avaliar na próxima lousa. Se eu fizer agora, vai lá para o negativo, ó, infinitamente negativo, e aí ele vai subindo, ó, até encontrar o ponto zero e vem de negativo, então aqui também é negativo. Nós vimos que o seno, que era este ponto, deste a esse, ele vinha de 1 menos 1. O cosseno, de 1 menos 1. E a tangente? Observe que o maior valor que a tangente assume é quando for 90 graus. Na verdade, nós não definimos e a gente vai ver o porquê. Na verdade, ele vai desde um valor lá muito infinito. Quando é muito grande, perdão. Esse muito grande, eu vou escrever uma coisa muito estranha aqui, mas eu posso dizer que a minha tangente, infinito não é um valor. Então eu vou fazer uma representação, é como se fosse desde um menos infinito até um mais infinito. A gente pode dizer que ele corre aí a valores de mais a menos infinito, mas é uma situação. Quando está paralela, quando está exatamente paralela, a gente tem uma situação aqui, ó. Ele está paralelo, não toca em nenhum ponto. Não toca em nenhum ponto dela. Mas a gente pode pensar também isso daqui. A tangente, nós sabemos que tangente, ela é seno sobre o cosseno. A tangente é seno sobre cosseno. Observem que quando o cosseno chegar neste ponto aqui, a gente pensa
pensar, pera, este ponto, qual que é o valor do cosseno? Se eu for andar até o eixo x, que é para encontrar o valor do cosseno, isso aqui vai dar quanto? Tá dando zero. Ué, mas se o cosseno é zero, não existe divisão por zero, então logo não existirá a tangente. Eu estou dizendo aqui infinito numa ideia se eu aplicasse um limite. Eu quero chegar tão perto de zero do cosseno quanto se queira, mas nunca zero. A gente vai ver no canal também a ideia de limite, mas no caso, se fosse um limite aplicado, eu posso dizer isso aqui, vamos colocar até muitas aspas, posso dizer que ele vai de mais a menos infinito. É estranho o que eu escrevi ali, mas eu vou aplicar isso como se fosse um limite na ideia. Então essa é a ideia da tangente. Na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma bolinha bem grande e vou representar o seno, o cosseno e a tangente, e a gente vai verificar algumas ideias sobre estes valores aí. Então, a gente vai deixar isso para uma próxima aula. Então, falou, gente. Foi uma honra. Forte abraço para vocês. Falhou!